Semana passada, nós começamos, né, um tema, e quem veio encerrou, né, aquele tema, mas havia muito mais informação. Então eu vou continuar, né? Essa é uma pregação que o Bispo Tito fez, né? E inspirada na pregação do Bispo Tito, eu trouxe uma mensagem semana passada e vou trazer uma hoje também. E eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 22, que é o texto base dessa pregação. Lucas 22, nós vamos ler de versículos 54 a 62. Lucas 22, 54 a 62. Vocês acharam? Alguém precisa que eu espere? Não? Então diz assim, Lucas 22, 54. Então, prendendo Jesus, né, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. 57. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. 60. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, ó Pai, que o nosso coração esteja, Senhor, aberto a ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, trazer para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor, melhorar, ó Pai, mais uma vez, Senhor, mais um pouco, Pai. Vencer mais etapas, Senhor, da nossa incredulidade, Senhor, da nossa vida, Senhor, santificá-la, Senhor. Que seja assim nessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo fale diretamente a cada um aquilo que cada um precisa. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, existiam, né, como eu falei na semana passada, alguns tópicos que eu não falei, né, eu fechei, mas não falei, e o que hoje eu vou me reportar. Mas antes eu preciso recordar, em poucas palavras, né, o que nós falamos na primeira pregação. Uma delas é que o fracasso ele não aparece de uma hora para outra. Então, e quando nós estamos falando em fracasso, nós não estamos falando em derrotas, em perdas, porque isso a gente tem. Nossa vida a gente tem. O que a gente está falando é daquele sentimento que vem sobre nós quando nós ficamos prostrados, arrasados, porque algo aconteceu. Normalmente, é uma série de coisas, né? Coisas grandes e pequenas, físicas, emocionais, espirituais, que nos levam esse sentimento. Não é de uma hora para outra. Então você vai cultivando aquilo na sua vida, você vai tendo derrotas, e aí você vai ficando amargurado com Deus, com as pessoas, e aí você, depois desse período, né, por você não reagir da forma certa, o resultado é que você sente, ou se sente, né, um fracassado. Então, é assim que acontece, não é de uma hora para outra, é uma consequência que vem com o tempo de ações e reações nossas, ações e decisões que nós tomamos. Então, a derrota ela não começa no fato, ela começa muito antes. Então, nós, na semana passada, falamos sobre uma partida de futebol do Brasil contra a Alemanha, né? Que ficou na memória um 7-1 que durante muitos e muitos anos, décadas, não será esquecido como da década de 50, aquela perda da Copa do Mundo que ninguém esqueceu. Eu não vivia naquela época e eu sei do drama. Então esse jogo vai ficar para a memória de todo mundo. 7-1 nós perdemos em casa, etc.
Mas aquele jogo, o fracasso não começou nele. Ele começou muito antes. Preparação psicológica, física, técnica, uma série de coisas começou muito antes, né? Aquela derrota começou muito antes. Então, o nosso fracasso, da mesma forma, ele começa muito antes. Quando a gente tem um baque maior, na verdade, aquele baque é só uma finalização de uma situação que já vinha se desenvolvendo. E aí, nós precisamos entender isso e cortar isso na nossa vida. Cortar a falta de fé, cortar as coisas erradas que nós estamos fazendo. Elas vão nos levar, essas decisões, essas ações, vão nos levar ao fracasso. Uma hora, as pessoas não resistem, né? E, por exemplo, abandonam um casamento, abandonam a igreja, abandonam... não é um fato, foi uma série de fatos que aconteceram antes e a gente não percebe, e aquilo vai juntando, aí traz o fracasso. Pedro foi assim, a gente vai ver isso, né? Aconteceu isso com ele, e pode acontecer a mesma coisa na vida de todo mundo. Sabe, uma outra coisa que a gente tem que entender é que qualquer experiência do passado, entenda isso, não pode tirar uma vitória sua no futuro. Então, as coisas que acontecem na nossa vida não tem que ter consequências como derrotas, desde que nós não alimentemos esse sentimento, ou o sentimento errado, ou a falta de fé. Se você ficar alimentando, é isso que vai acontecer com você. Mas se você não alimentar, não. Então, nenhuma experiência sua do passado precisa trazer para hoje uma situação de fracasso ou derrota na sua vida. Desde que você entenda, o nosso Deus é um Deus que Ele dá a oportunidade de nós zerarmos sempre, a todo momento. Você errou, Ele dá a oportunidade de você pedir perdão, se arrepender, pedir perdão e zerar a situação. Você só vai ter consequências se você quiser. Aí a palavra de Deus diz, né? Eu não separei esse versículo, eu estou pensando nele agora. Nós vemos que Paulo diz que aquele que tinha cometido um crime, né? Ele estava falando de pessoas que se convertiam, né? Falou de escravo, e aí ele falou de quem tinha cometido algum crime. Aí ele diz assim, certamente ele vai pagar pelo seu crime, tá? Então, ele vai ter consequência na sua vida, mas o seu espírito não precisa ter essa consequência. Se é uma coisa, por exemplo, que não demanda algo da lei contra você, então nem consequência você terá. Se você pedir perdão para a pessoa, por exemplo, caso de relacionamento, ou outras coisas qualquer, se você acertar o seu rumo, você não terá consequências, ou como consequência, um fracasso. Então, nada que acontece no passado precisa gerar um fracasso no futuro, a não ser que você não perceba o que está acontecendo e não peça a Deus para mudar aquilo. Amém? Amém. Mas muita gente chega a juntar uma carga na sua vida. Então, o bispo falou, e eu não repeti a semana passada aqui, mas o bispo falou assim, a idade de 40 anos é uma idade crítica. Quem tem 40 ou mais aqui? Levanta a mão. A maioria não tem, né? Tem gente que não se acusa, eu não acredito. Fez assim com a cabeça ainda, cara de pau. Mas 40 anos, por que ele fala, né? Por que o bispo falou em 40 anos? Porque é uma idade que você já acumulou coisas do seu passado, derrotas, né? Você acumulou angústias, você acumulou falta de perdão. Então, ele usou esse número 40 também, porque teoricamente, né? E aí, eu não pretendo viver até os 100, mas aí ele furaria isso. Ele já está com mais de 80, então furou para ele também, né? Mas, não, ele tem quase 80. Então ele falou, é metade da vida. Então você está acumulando, né, coisas na sua vida, mas nós não devemos fazer isso. Você não pode acumular, porque essas coisas vão trazer para você fracasso. Não junte, não faça uma carga pesada sobre você de insatisfações, de coisas, né, que vão trazer para você consequências espirituais, emocionais e até físicas, né? Então, sabe, nós não podemos nos sentir fracassados
um cristão, ele não deve se sentir fracassado. E ele não é. O cristão, ele não é fracassado. Ele é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Então ele já não é fracassado porque ele já tem a coroa da glória, porque ele já tem a vida eterna. Como se sentir fracassado? Ainda, que eu não tenha nada, que eu seja, mal sucedido na minha profissão, que eu não consiga, ter bens, ainda assim eu não serei fracassado, porque eu tenho Jesus e eu tenho uma morada no céu que Ele está me preparando hoje. Então, sabe, nós temos que entender isso. O cristão, ele não pode se sentir fracassado, seja qual for o objetivo não alcançado da sua vida, Então, sabe, seja pessoais, profissionais, mas muitas vezes a pessoa se sente assim. Ela fica arrasada, fica com uma vida sentimental frustrada, porque não conseguiu isso ou aquilo, E na semana passada, você foi incentivado, você que estava aqui, a buscar, não desistir. Você quer, é importante para você, até não foi um exemplo que eu dei, mas um exemplo que muita gente conhece, de uma senhora de 90 anos, que começou uma faculdade de Direito porque ela queria fazer Direito. 90 anos de idade. Ela passou, no vestibular, não foi no Enem, isso tem algum tempo, Mas ela passou para aquela faculdade, fez a faculdade e conseguiu o objetivo da vida dela. Você tem um objetivo, então vá atrás. Ficar frustrado você não pode. Ou você vai atrás do seu objetivo, ou você abandona aquilo e fica livre, não fica como um grilhão. Você não pode ter uma vida sentimental frustrada. Às vezes a gente fica frustrado e aí não tem a ver com a gente, porque alguém nos abandonou, ou porque um filho se desviou. São coisas que você também não pode trazer de carga para você. Mesmo que você ache que errou na educação de um filho, mesmo que você ache que no relacionamento que você teve você errou, sabe o que você tem que fazer? Pede perdão por aquilo que você fez errado e pede para Deus tirar o sentimento. É isso que nós temos que fazer. Então, nós vemos aqui uma situação de Pedro, agora voltando, E nós vemos que Pedro, ele tinha características que o levaram a negar a Jesus Cristo, que ele amava demais. Ele amava demais a Jesus, mas ele fracassou. Ele negou Jesus 3 vezes, a quem ele amava demais. Então, aquilo, a consequência dos atos dele chegou naquele fracasso para ele. E graças a Deus, ele foi restaurado depois. Mas, Pedro, a primeira coisa que a gente tem que ver é que Pedro, ele se deixou levar pela sua autossuficiência. Nós vamos ver, em Lucas 22, versículo 33, um pouco antes desse fato que nós lemos antes acontecer, olha o que acontece aqui no versículo 33 de Lucas 22. Diz assim: Pedro respondendo a Jesus, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro falando para Jesus: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Sabe o que é isso? Um sentimento errado que ele tinha sobre ele mesmo. Uma autossuficiência. Ele achava que ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa por Jesus. Mas aquela afirmação não tinha base, não tinha sustentação. E muitas vezes nós fracassamos por causa disso. Nós nos achamos bons demais. Eu sou bom demais para estar aqui. Eu sou bom demais para estar... Aí você pode pensar em qualquer coisa, nesse emprego, nesse casamento, nessa igreja. Eu sou bom demais para estar aqui. E aí, essa avaliação errada de nós mesmos nos leva a fracassar. Ele fracassou porque ele enxergava ele mesmo de uma forma errada. Ele achava que ele era mais forte do que ele realmente era. E forte emocionalmente, não fisicamente, mas forte emocionalmente. Nós vivemos numa sociedade que nos estimula
a pensar que nós somos independentes, que nós somos invencíveis, que tudo nós podemos, né? Isso também dentro da igreja. Eu tudo posso. Como é que é a frase, o resto? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você esquecer a segunda parte, você vai achar que é você que pode. Mas não é. É Jesus que pode. Não somos nós. Então, você é levado a todo momento para um pensamento errado. E aí, quando nós avaliamos mal, né, avaliamos errado a nós mesmos, nós podemos cair, entrar num processo e ter uma derrota, um fracasso. Então, esse modo de pensar em agir, como eu falei aqui, entrou na igreja de Jesus, né, a igreja de Cristo, e isso pode ser um grande empurrão para você se tornar um fracassado. Porque se eu ficar aqui dizendo, você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor, aí a pessoa vem, pô, mas eu tive esse problema. Você está devendo alguma coisa está errada na sua vida. E nem sempre é isso, não. E aí a pessoa se sente um fracassado. Por quê? Eu sou um vencedor, como é que eu estou perdendo? Né? Um jogo de futebol. Eu não vou falar o meu time. Mas o meu time é o melhor, mas de vez em quando ele perde. Né? Então, se eu ficar achando que ele só ganha, eu vou ficar injuriado, eu vou... Sabe? Não é verdade. As coisas acontecem. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Então, a autoavaliação é uma coisa que a gente tem que ter, para não ficar autossuficiente. Então, sabe, quando nós não percebemos o que está acontecendo, você é levado ao fracasso, você cai prostrado. A pessoa que fica se enganando, não sei se você tem algum exemplo na sua vida, a pessoa que fica se enganando, eu sou muito forte, eu sou muito espiritual, eu sou muito qualquer coisa, quando ela tem um baque, a queda é muito grande, porque ela não espera que ela mesma erre, ela não espera que ela fracasse. Então o baque é muito grande. Então achar-se mais forte do que nós realmente somos, né? Achar-se mais independente do que nós realmente somos, é o que nos leva à derrota, ao fracasso, né? A autossuficiência não é uma boa orientadora para a nossa vida. Não é uma coisa boa você se sentir o máximo, né? Saul, ele foi levado, olha só, Saul, ele foi escolhido por Deus. Deus falou assim, eu vou trazer, aí ele vai e se esconde, se você sabe a história, ele se esconde, né? Aí o profeta vai lá buscar Saul, aí bota ele no meio do povo, ele ali estava todo tímido, olha como é que são as coisas, ele era tímido, mas Deus deu um rei, né? E diz a palavra que ele sobressaía, olhava assim o povo, Saul estava à frente, estava acima, né? Então, poxa, imagina como ele era grande, né? E Deus o escolheu para ser rei. Aí, ele deixou se contaminar. Então, como nós oramos aqui, né, por aqueles que fazem música cristã, né? Às vezes a pessoa começa certíssimo, pastores começam certo, aí começa a se exaltar. E aconteceu isso com Saul. Ele se exaltou. Ele começou a achar que ele era o máximo. Aí o que aconteceu? Ele resolveu fazer uma coisa que Deus abomina, né? Ele chegou e resolveu fazer, e a lei dizia que ele não podia fazer isso. Ele não esperou os sacerdotes chegarem para fazer, né, o sacrifício pela batalha que eles iriam ter. Ele falou, não, deixa que eu mesmo faço. Acabou a vida dele ali. Porque a partir dali, o profeta foi em Davi e disse, Davi, você agora foi escolhido de Deus. Ou seja, tirou a unção de Saul. Então, entenda, a autossuficiência, ela nos causa derrotas. Diante de Deus também. Quando você se acha muito, né? Ah, não, eu tenho uma visão. Quando você faz isso, você está a um passo de cair. A palavra de Deus diz assim, ó, vou dizer para você entender. Cuidado aqueles que ensinam. Você sabe, ser chamado para Deus para ser pastor é uma coisa muito séria. Porque, assim como tem bênçãos, tem aqui escrito, cuidado com o que você ensina. Porque você vai ser cobrado em dobro.
Você vai ser muito mais cobrado. E as pessoas não entendem. Agora, as pessoas se fazem pastor, né? Não espera o reconhecimento de alguém, não espera nada. Elas se tornam pastores, né? Criam igrejas, etc. Isso é um perigo para a vida espiritual, mesmo que a pessoa esteja com o sentimento correto. Se não for Deus mandando, abre uma igreja, não o faça, porque não é assim que funciona. Entenderam? Nós precisamos entender isso, e isso acontece na vida espiritual. Nós nos achamos, né, conhecedores, nós achamos que nós podemos espalhar ideias, e isso traz consequências para nós. Isso é um passo da derrota, isso é um passo do fracasso, isso é um passo do afastamento de Deus, porque as pessoas não pensam antes, agem sem pensar, e como Saul, se acham, né, o máximo, acham que podem, acham que sabem tudo e se esborracham, né? Não se usa mais essa expressão, né? Me perdoem os mais novos, né? Se esborracham no chão, vocês não ouvem isso, porque nem tem mais borracha, né? Então, é tudo no computador, né? Então, se esborrachar no chão, vocês não vão entender nada. Mas as pessoas vão se dar muito mal, né? Então, sabe, você não pode sair de dentro da sua realidade. Você tem que saber os seus limites, você tem que saber quem você é. E tem que saber principalmente que a nossa força... Você é forte? Eu não sou. Tem um ou outro aqui forte, né? Eu sou gordo, eu não sou forte, né? Fortinho não serve. Você me chamar de, você está fortinho, vai ser horrível você falar isso para mim. Mas, sabe, tem gente que é forte. A sua força não vale de nada. Vale a força de Deus em nós, amém? É essa força que nós temos que cultuar, cativar, trazer para nós, a força de Deus. Pedro quis mostrar uma força que ele não tinha. Por isso ele se esborrachou no chão. Por isso, né? Ele agiu sozinho e não com Deus. Ele agiu pela cabeça dele e não pelo que Deus iria mandá-lo fazer. E aí ele fracassou. E Jesus tinha avisado a ele, né? Jesus tinha avisado, tinha alertado, e ele foi assim mesmo e fracassou. O segundo item que a gente traz, né, da vida de Pedro, e que o levou ao fracasso, é que ele menosprezou, como muitas vezes nós fazemos, um dos grandes segredos da vida cristã. E aí eu quero que você abra comigo 22:40. Eu espero que você deixe aberto, nós vamos ler alguns versículos, né, ainda. 22:40 de Lucas, ainda. 22:40 diz assim: chegando ao lugar, Jesus, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 45. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Nem a tristeza é desculpa para você não orar, né? Para você dormir. Então, um dos grandes segredos da vida cristã é oração. Oração. Nós precisamos orar. E nós precisamos entender uma das coisas porque Pedro estava nesse grupo restrito, né? De que Jesus separou, que foi até ele, né? Com ele, né? Esse grupo ficou, e aí ele fala: olha, orem. E esse grupo não fez aquilo que Jesus falou. Muitas vezes nós não fazemos. Gente, é algo que nos leva à derrota. Não orar. Então, ore. E isso, né, Marcos nos mostra, né, que Jesus se dirigiu diretamente a Pedro. Marcos 14, abra comigo. Marcos 14, 37. Ele foi direto para Pedro. Por quê? Pedro era um líder. Pelo jeito dele, ele era um líder. E ele, né, Jesus já sabia o que ia acontecer. Então, Marcos 14, 37. Então voltou aos seus discípulos, é a mesma situação, né, que nós estamos lendo em Marcos agora, e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, né, você está dormindo? Aí faz uma coisa, né, é um livro muito, muito antigo, né? Não pode vigiar nem por 1 hora, e o livro como é que é?
Nem uma hora, exatamente. O título era só esse. Nem uma hora, que é um livro que falava de oração, né? Então Jesus chega e diz assim: não pôde vigiar nem por uma hora. E se dirige a Pedro, porque Pedro ia ser atacado de uma forma especial, até por causa do jeito dele, né? Por causa da maneira dele ser. E corta aqui, né? Corta a orelha do servo lá do sacerdote, do sumo sacerdote, etc. Então, pelo jeito dele, ele foi muito atacado. E então, nem por uma hora você pode orar. A oração é algo muito importante. Provavelmente a oração que Jesus incitou eles a fazer, né, fez falta a Pedro depois. Então, quando nós agimos sem orar, quando nós tomamos decisões, sejam elas espirituais ou decisões da nossa vida secular, sem orar, eu digo para você, é um prelúdio do fracasso. É algo que o leva a fracassar, porque você está indo pela sua cabeça, né? Então você não está pedindo a Deus uma orientação. Então é um prelúdio do fracasso. No mundo espiritual, sem oração não há conquistas. Não há. A oração é tudo. A comunhão com Deus é tudo. E nós, eu me incluo, nós não valorizamos como deveríamos a oração. Então, uma coisa que nos leva a fracassar, falta de oração. A terceiro ponto, né, que a gente tira, né, dessa palavra, desse texto, né, daqui de Lucas, é que, aliás, não só de Lucas, mas no que está escrito, registrado nos evangelhos, é que Pedro, ele era muito levado pelas emoções. Muito. Ele achava que era bom, ele fazia. Ele achava que era ruim, ele não fazia. Então, ele fazia, ele ia pelas emoções. Então, você controlado pelas emoções é terrível. Qualquer um sabe disso. Mas muitas vezes a gente age assim por impulsos, né? A emoção nos leva a gera em nós impulsos, conscientes e inconscientes. Às vezes a gente nem sabe por que está fazendo aquilo, mas está fazendo, porque algo, né, mexeu com a gente e a gente começa a fazer algo errado. Então, eu espero que o Espírito Santo esteja falando a sua vida agora, né? Que Ele esteja ministrando a você, para você entender aquilo que você precisa nessa noite deixar de fazer ou mudar o seu rumo. Mas, e se você for incomodado, por favor, não rejeite. Não rejeite o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está falando. Então, o que acontece? Nós, pelas emoções, nós somos levados a impulsos conscientes e inconscientes, bons e ruins. Então, nós somos levados a tudo pelas emoções. A vida cristã, ela só tem que ter emoção quando ela é gerada pelo Espírito Santo. Então, a vida cristã, ela não se resume só a emoções, né? Precisa haver obediência, precisa haver consciência. E obediência e consciência só vem pelo conhecimento de Deus. Só vem quando você conhece a Deus. Aí você tem consciência, né? Aí você consegue obedecer. Então você tem que entender isso. Não são os seus impulsos. Você tem que ler o que está escrito. É isso. Gente, quantas vezes eu recebo pessoas e falo, e a pessoa conhece, mas como é que você vai fazer isso? Está escrito isso. Aí a pessoa dá uma desculpa qualquer e continua no caminho errado. Como é que pode isso? Uma das coisas que nós temos que entender é que nós temos que ser obedientes. É importante nós sermos obedientes, nós temos que ter consciência de quem é Deus, e a gente simplesmente age pelo nosso impulso, pelo nosso emocional. Nós não podemos deixar isso acontecer, não podemos. Sabe, quando o Espírito Santo nos emociona, nos leva, né, a qualquer coisa, a rir ou a chorar, né, aí é maravilhoso. O Espírito Santo nos levando. Mas quando são emoções... Gente, vai registrar, mas não tem problema. Eu choro em filme. Um filme consegue me emocionar. Dá para ver eu chorando? Pois é, de vez em quando eu fico tentando, né, fazer assim para minha esposa não ver. Ela está do meu lado, não sentiu nada, né? E eu estou ali me emocionando. E eu estou falando sério, eu tento disfarçar. Eu fico emocionado. É uma emoção que serve para eu guiar os meus impulsos? Não. Não. Os caras são especialistas em emocionar a gente.
são especialistas em nos levar para o erro. Eles fazem filmes muito bons que te levam a ideias erradas. Um deles eu não consigo nunca lembrar os nomes, né? O do fantasma que volta, que incorpora na mulher. Como é o nome do filme, gente? Ghost. Oh, muito obrigado. Nem traduziram, né? Para o português. É emocionante. Tudo errado. O conceito está todo errado do início ao fim do filme. Aí as pessoas se emocionam, aí deve dizer assim, é isso mesmo, oh, que coisa bonita. Tudo errado. Sabe, emoções não servem para nos levar a tomar decisões, só quando é pelo Espírito Santo de Deus. Nós lemos na palavra de Deus, enganoso é o coração do homem. Sabe, mas quando nós estamos emocionados, nós fazemos as coisas pela emoção. E nós não lembramos disso, que o nosso coração é enganoso. Você não pode, porque você acha alguma coisa, fazer. Você tem que ler a Bíblia. E aí saber o que Deus quer que eu faça. É isso que você tem que fazer. E não guiado pelas suas emoções, boas ou ruins, né? Por críticas que alguém trouxe para você sobre qualquer coisa. Não é assim que funciona. Nós temos que tomar cuidado, né, com as nossas reações e atitudes geradas pelas emoções. Muitas vezes nós somos traídos pelas nossas emoções. E Pedro agiu debaixo de forte emoção várias vezes. E uma delas é aquela que eu falei. Vamos lá, João 18:10. Só para quem não sabe do que eu estou falando, né? João 18:10. Olha o que está escrito aqui, rapidamente. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a sua orelha direita. Aí no meu, está entre parênteses, tem até o nome dele aqui, né? Mas está entre parênteses significa que nem todas as versões tinham o nome dele. O nome daquele servo era Malco, né? Então, entenda, ele agiu pela emoção. E agiu errado. Jesus vai lá e dá um aperto nele. Ô Pedro, cai na real, Pedro. Se eu quisesse, eu mandava descer um exército de anjos para me proteger. Quantas vezes a palavra diz que Jesus estava no meio e estavam tentando pegar ele, e ele, todo mundo aqui na frente dele, e ele saía. Ele só foi pego quando ele deixou, quando era o plano de Deus que ele fosse pego. Sabe? A emoção fez Pedro agir assim, erradamente. Não tinha base, né? Não tinha por que fazer aquilo. Então, naquela hora, ele se mostrou, né? Com aqueles soldados, aquela situação, uma ousadia que ele não teve depois, diante de uma mulher e 2 homens. Diante de soldados, ele pega a espada e faz... E depois, cadê a emoção? Não tinha mais emoção. Ele estava arrebentado, porque Jesus estava preso. O mestre que ele viu fazer milagres estava preso, ele não estava compreendendo aquilo. Aí a emoção dele levou ele lá para baixo, né? Então, a ousadia se transformou em covardia. Emoção não tem que guiar a nossa vida. O que tem que guiar é o certo e errado pela palavra de Deus. Isso tem que fazer. Emoções do Espírito Santo, elas geram coisas boas, né? Gera arrependimento, fé, certeza da vitória, você levantar e continuar. Mas a emoção do coração gera ao contrário, indecisão, como aconteceu com Pedro. Falsa autocrítica, você se acha algo que você não é. Então, gera ações descontroladas. É isso que a emoção gera. Não gera coisas boas, mesmo que você pense que está fazendo alguma coisa boa, né? Mesmo que você pense que está certo. Então, essas ações descontroladas, essa ideia de si mesmo errada, leva você ao fracasso, e foi o que aconteceu com Pedro também. Para vencer com Deus, nós não podemos ver a nós mesmos fora da realidade. Você não pode se emocionar com alguém que diz que venha e obtenha vitória fazendo isso ou aquilo. Você tem que ir lá na palavra, vem cá, isso tem base bíblica? Não tem. Como é que você é abençoado? Eu vou falar, como é que você é abençoado financeiramente? O que diz a palavra sobre isso? Você sabe?
no seu trabalho. É isso que está escrito na palavra. Você trabalha e Deus abençoa. É isso. Foi isso que aconteceu, né, em vários episódios. Vocês lembram das ovelhas que o Labão tentou enganar, né, Jacó? Como é que Jacó foi abençoado? Ele estava trabalhando para Labão, e Labão ia lá e tentava passar rasteira nele. E aí Labão dizia: não, vamos fazer o seguinte, eu não lembro as cores, tá? Nasceu listrado é sua, branca é minha. Aí nasceu um monte de listrados. Aí Labão ia lá: agora tem que ser vermelha, vermelha é sua, branca é minha, ou listrada é minha. Aí Deus abençoava no trabalho de Jacó. É isso que nós temos que entender. E a gente pela emoção, a gente começa a fazer um monte de coisas erradas. Um monte de coisas erradas. Para vencer com Deus, nós não podemos ser fora da realidade. Nós temos que ter a noção e ver a maravilhosa realidade do amor e do poder de Deus em nossa vida. É isso que a gente tem que entender. O amor e o poder de Deus na nossa vida é uma realidade. A minha posição, o que eu sou, eu tenho que ter a realidade correta. Eu não sou nada. Eu sou mais que vencedor porque Ele é em mim. Eu venço, tudo posso porque Ele vai fazer em mim. Então, a realidade, né? A realidade maravilhosa é o amor e o poder de Deus são imensos. Amém? Amém. Eu acho que você não está entendendo. Amém? Amém. Isso é a realidade. As circunstâncias de Pedro mudaram. Ele estava com Jesus, né, antes, agora ele estava sozinho. Ele antes era forte, porque estava com Jesus, agora ele era fraco e covarde, porque estava sem Jesus, fisicamente. Jesus nunca abandonou ele, mas ele se sentia assim. Então, nós não podemos nos iludir nesse mundo. Nós não podemos vencer o mundo pela nossa força. Nós não podemos vencer com espadas e pistolas, né? Trazendo para os dias de hoje, nós não podemos vencer assim. Nós vencemos com as armas de Deus. São armas espirituais, oração, fé. É isso, vai lá ler Efésios 6, é o que nós temos que usar, né? A nossa estratégia de vida tem que estar dentro do plano de Deus. Se estiver fora do que está escrito aqui, você está errado. Você está fazendo uma base ruim. Então, construa a sua vida dentro do plano de Deus. Quer ser abençoado? Faça o que está escrito na palavra para você ser abençoado, né? Trabalhe, se esforce, dê o seu dízimo, seja fiel, né? Não só no dízimo, mas em oração. Seja fiel a fazer o que Ele quer e você vai ser próspero. É isso. Não fique ouvindo besteira, né? Outras coisas, porque se não está na Bíblia, você mesmo pode ver isso. Está errado. Por último, Pedro chegou ao fracasso porque ele se juntou às pessoas erradas. Ele se juntou às pessoas erradas. Pedro se juntou na famosa, né, na famosa roda dos escarnecedores. Ele se sentou ali, né, ele estava sozinho. Aí eu pergunto, por que ele estava sozinho naquela situação? Ou ele tinha que ficar com os outros, orando, ou tinha que vir todo mundo. Por que ele estava isolado? Porque ele se sentia forte, né? E ele viu que ele não era. Provavelmente os outros tinham mais medo do que ele, né? Mas ele se sentia forte ainda assim. E aí ele viu que ele não era. Porque ele era mais ousado, né, que os outros, talvez. Mas, sabe, os outros estavam escondidos. Ele devia estar junto, liderando aqueles homens, trazendo aqueles homens, talvez, né, para aquela situação. Ou ficasse todo mundo orando. Sabe, por que ele não chamou os outros para estarem com ele? São perguntas que a gente só vai ter resposta lá em cima, né? Você não vai conseguir responder agora. Sabe, mas também não tem respostas para nós. Por que a gente se junta com pessoas erradas? Por que nós nos juntamos com aqueles, né, que falam, né, contra aquilo que nós cremos, abalando a nossa fé? Por que a gente deixa? Por que a gente permite? Por que a gente senta nessas rodas? Por que a gente não... eu estou me alimentando bem, né, de comida natural. Aí vem o meu amigo, né, que vai numa cadeia cujas cores são laranja,
amarelo e vermelho, não posso falar que está gravando, né? Amarelo e vermelho, tem um M, um grande M, né? Aí a pessoa me convence aí nessa loja. Poxa, mas eu estava indo tão bem, eu estava comendo de coisas boas, comendo coisas naturais, por que eu fui me juntar às pessoas erradas? Isso acontece na nossa vida. Porque eu me junto a pessoas, e eu estou falando isso, né? Eu não quero que você se isole, você precisa ajudar, mas eu estou falando em se juntar, que é diferente. Você chegar para ajudar, você vai chegar para ajudar, e não ser influenciado. Mas por que você se junta com pessoas assim, amargas, machucadas, pessoas que precisam de auxílio, e você vai lá e acaba ouvindo, e se torna se junta e se torna sabe? Nós precisamos entender, Pedro, ele se sentou naquela roda e se tornou um com eles. Ele ficou cercado de pessoas e se cercou de pessoas erradas. Nós precisamos ter cuidado com isso, sabe? Mesmo que aparentemente, agora fazendo uma correlação com... Por que o texto diz que Pedro se sentou junto com os outros? Quem lembra, sem olhar? Ninguém lembra. Porque eles acenderam fogo, né? Então, mesmo que aparentemente o mundo te aqueça, nem sempre é assim. Muitas vezes você não vai ser aquecido pelo mundo. É um fogo falso, né? Então, aparentemente ele estava aquecido, mas não aquecia, porque o fogo do mundo não aquece. Ele queima a fé, ele destrói a fé, ele destrói a confiança, a fidelidade, a amizade, o amor. O fogo do mundo, ele só faz isso. E às vezes a gente entende, né, que a pessoa, não, essa pessoa aqui é uma pessoa boa. Boa, você tem que ver. Jesus falou que bom só Deus, né? Então bom não tem ninguém. O que a pessoa professa, o que a pessoa traz, está baseado na palavra? É boa para eu ouvir ou é ruim? E a gente se mistura. Não tem problema nenhum eu chamar aquele outro para se juntar comigo sempre. Será que não tem? Será que não tem? Será que você não é influenciado? Você tem que ser influenciado por pessoas que creem como você, porque senão você vai entrar numa furada. Pedro estava naquela roda, né, aquecido por fora, e por dentro ele estava frio. É isso que acontece. Sabe, ele negou Jesus por 3 vezes porque ele estava em companhia errada. Com quem você está envolvido? Quem hoje é o teu grupo? Você tem pessoas sadias, cristãs com você? Ou você está se juntando, e eu vou falar de novo, não é para você se isolar das pessoas, não é para fazer isso, mas você não pode se mesclar, juntar. Você vai para ajudar, não para se mesclar. Então, é uma situação diferente. Então, a última coisa que nós sabemos aqui, então, o último item é, o fracasso acontece porque muitas vezes nós nos juntamos às pessoas erradas. E aí você começa a pegar ideias e trocar ideias. E olha, sabe por quê? Sabe por que Deus chegou e mandou eles destruírem todos os povos que estavam lá em Canaã? Por causa disso. E ele, gente, só deixou um povo lá, que enganou, né? Enganou o povo. Eles se fingiram de pessoas que vinham de longe. Você conhece essa história? Enganou. E disse, não, nós estamos vindo de longe. Eles simularam tudo. Eles estavam com medo, que eles estavam ganhando todo mundo, tinham derrotado Jericó, etc. Qual é a solução? Eu vou fazer um acordo com esses caras. Aí eles fizeram um acordo, mas Deus não estava naquilo. Eles não oraram para perguntar se era aquilo. E aí eles se juntaram, se mesclaram, deixaram os caras lá. O que aconteceu? Em pouco tempo, eles já estavam adorando os deuses daquela tribo que entrou, né, e ficou. Eles permitiram, eles não podiam destruir, porque eles fizeram um pacto com aquelas pessoas, acordos, né, achando que eles eram de fora, né?
Nós não podemos deixar isso acontecer. Às vezes a gente acha que é uma pessoa que vai nos trazer coisas boas, né? Ah, essa pessoa é muito bondosa, é muito alegre, é muito... E ela, dentro dela, não tem nada para nos oferecer, porque não crê como nós. E aí, você é contaminado. Pedro foi resgatado por um olhar de Jesus. 22:61. Abra comigo em Lucas. 22:61. Nós estamos acabando já, tá? Lucas 22:61. Diz assim: o Senhor, ele já tinha negado, tá? Jesus, tá? O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cantasse, que cante hoje, você me negará 3 vezes. Jesus olhou para ele. Imagina, Jesus estava sofrendo, cabeça baixa, tomando chicotado, todo cortado, aí Pedro vai, Jesus não ia ter nem força para levantar o pescoço. Aí Pedro está, digamos, a 50 metros dele. Aí Pedro nega pela 3ª vez e Jesus levanta a cabeça assim, aí cruzam os olhares, né? Por causa desse olhar, Pedro foi restaurado. Pedro foi restaurado. Não foi um olhar qualquer, não foi um olhar de acusação, não é um olhar que Deus manda para nós. Deus, Jesus Cristo, quer nos recuperar de tudo e de todos, de todas as situações que nós vivemos. Então, não é para nós chorarmos como Pedro amargamente, que é o que está escrito aqui. Depois ele chorou amargamente. Ok, ele pode chorar amargamente, se arrepender como ele fez, né? Ele se arrependeu e reconheceu sua falha, o seu fracasso, levantou a cabeça e seguiu em frente. Amém? É o que nós precisamos fazer. O fracasso, ele não começa na perda de um jogo, na perda de um filho, na perda de um emprego. Muitas vezes ele começa, a maioria das vezes ele começa muito antes. Ele não é concretizado por você se desviar, né, dos caminhos do Senhor. Começou muito antes. Você começou a alimentar alguma coisa na sua vida. E aí vem o fracasso. Ele é só uma consequência disso tudo, né? Ele é só uma consequência disso tudo. Então eu queria que você agora, todos, fechasse seus olhos. Todos, por favor. Feche seus olhos. Salmo 33, 18, 19 diz assim: ouça de olhos fechados ainda. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome, na destruição, né? Nos conservar vivos. Deus, ele sabe que as pessoas que aqui estão, muitas sofreram, muitos fracassos, muitas derrotas, e ele continua olhando para as nossas vidas. Ele está olhando para você agora. O que você precisa fazer, é simplesmente tomar a decisão de mudar o curso em que você está seguindo. Mudar aquilo que você sabe que Deus não quer. Ou se você não sabe, entrega e Ele vai te dizer. E aí eu vou pedir uma coisa para todos, de olhos fechados ainda. Todos façam, né, uma oração comigo. Uma oração que você já fez, alguns há muitos anos atrás. Mas uma confirmação daquilo que você já fez, né? Eu vou falar as palavras, eu quero que você repita comigo. Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo, toma a minha vida em Tuas mãos. Seja o meu Rei. Seja o meu provedor.
Me ajuda a seguir pelos teus caminhos. Amém. Vamos ficar de pé. Se você orou com sinceridade, se você falou com sinceridade que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você já está mudando o rumo da sua vida. Você já está saindo do caminho do fracasso. Porque quando nós fazemos isso, Ele nos traz a memória, nos traz a nossa mente, né, o Espírito Santo, aquilo que nós temos que mudar. Aonde nós ficamos pelo caminho, né? A Bíblia diz, volta e vê aonde você errou. Volta e vê onde você caiu. Então que essa noite seja uma noite de recuperação de vidas, né? Que seja de recuperação de rumos, que seja uma noite de mudar a sua cabeça em relação àquilo que está hoje acontecendo na sua vida. Amém?